Olá, bom dia! Pode chegar, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. Bom dia para você também, Kleber Werneck. Muito bom dia, Daniela Parisi. Muito bom dia para você que nos assiste. E a partir de agora você fica por dentro das notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. Vamos então aos destaques do dia. Nova carteira de identidade começa a ser emitida hoje no Rio Grande do Sul. O número de RG deixará de existir. Governo define valor e data para o pagamento do auxílio para os taxistas. Brasil já é o 7º país do mundo com mais casos da varíola do macaco. Território de Donetsk está sob intenso ataque russo há 24 horas. Tudo isso a partir de agora. E nada melhor do que começar o dia, e essa edição, não é, Kleber, com um cafezinho. Pois é, mas esse hábito que faz parte da vida de nós brasileiros está mais caro. O preço dos produtos que fazem parte da refeição matinal, como por exemplo, o leite, o pãozinho francês, tiveram um aumento de 40% neste ano. E esse número é quase 8 vezes a inflação do mesmo período, Kleber. Verdade lamentável, né, Dani? Por isso, inclusive, muitos brasileiros, olha só, estão sendo obrigados a mudar o cardápio do café da manhã. Algumas pessoas, inclusive, têm procurado produtos mais baratos para substituir aqueles mais caros e que estão acostumadas. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a nossa repórter, Maria Clara Leite, que está em uma padaria em São Paulo. Bom dia, Maria Clara. Primeiro, quero perguntar se você já tomou o seu cafezinho hoje. Olá, Kleber, Daniela, bom dia a vocês e a todo mundo que acompanha a gente. Não, Kleber, ainda não consegui tomar o meu café, mas olha só, ele está bem aqui na minha frente, viu? Daqui a pouquinho eu vou aproveitar essas delícias, a gente fala ao vivo aqui da Padaria Bela Paulista, na região central de São Paulo, justamente para falar sobre a inflação desses alimentos. Está cada dia mais difícil colocar esses itens à mesa, a primeira refeição do dia, né, Kleber, Daniela? A gente tem o café puro, ele subiu aí 15% em todo o ano, ao longo aí desse ano de 2022. O pão francês também teve essa alta de aproximadamente 15%. E aí a gente tem também o leite, né, com alta de mais de 40%, e os derivados do leite acabam acompanhando essa elevação. Agora, se a pessoa vem tomar café numa padaria como essa, aí tem ainda o custo do serviço, né, minha gente? Então a gente tem esse cafezinho no valor de R$ 8,50. O café com leite sai R$ 10, o pão na chapa R$ 4,70. Já o pão com requeijão, que é esse aqui do lado, o valor é R$ 8,20. Mas para quem vem até aqui, se vai tomar um cafezinho rápido, acaba valendo a pena o café, o pão na chapa. Mas se a pessoa vai querer comer aí um misto quente, um suco de laranja, aí o custo sai bem mais acima, viu? Sai aí por volta de R$ 40. E aí vale a pena, sabe o quê? Apostar nesse buffet que a gente tem aqui ao lado. Essa padaria serve aqui esse buffet à vontade por um valor fechado de R$ 47. A gente vê que a movimentação aqui é bastante grande nessa padaria, logo cedo, muita gente se fartando aqui desse buffet delicioso. É mais uma pauta chata que eu venho fazer, né, gente? Mais uma pauta que a gente está aqui cercado de delícias. Infelizmente, quem não consegue fazer esse café farto todos os dias, acaba investindo aí em outras opções, vale mais comer em casa mesmo, tentar aí comprar um pouquinho menos de coisa. Tem gente que já está deixando o leite de lado justamente por conta desse aumento. É a vida que a gente está levando ultimamente, né, Kleber? Daniela? Pois é, a gente conversou agora com a Maria Clara Leite, que mostrou pra gente o quanto a inflação tem afetado o café da manhã de nós brasileiros. Muito obrigada pelas informações, Maria Clara. Agora são 8 horas e 35 minutos e começa a ser emitida hoje a nova carteira de identidade. Atenção, brasileiros. A grande novidade é que o documento não traz mais o número do RG, só o CPF.
Assim, carteira de identidade nacional será emitida primeiro no estado do Rio Grande do Sul. Em agosto, o documento também será emitido no Acre, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais e Paraná, que participam do projeto piloto. Já os outros estados terão até março de 2023 para iniciar a emissão do novo modelo. A principal diferença é o número do documento. Assim, trará apenas o CPF. Atualmente, os documentos trazem, além do CPF, o RG, que deixará de existir. No sistema atual, cada estado emite um RG, o que possibilita que o mesmo cidadão possa ter vários números em cada região. Já o CPF é um único registro para todo o país. No entanto, a troca do documento não será obrigatória e a substituição poderá ser feita de forma gradual e gratuita. As carteiras de identidade atuais terão validade por 10 anos, até 29 de fevereiro de 2032. E o governo federal definiu o pagamento do auxílio para os taxistas. O valor de cada parcela será de R$1.000. As duas primeiras parcelas do auxílio para motoristas de táxi serão pagas no dia 16 de agosto, de acordo com o calendário divulgado pelo governo. O benefício, que está sendo chamado de Bem Taxista, vai até dezembro deste ano e o valor máximo de cada parcela será de R$1.000. Na segunda-feira, o governo federal começou a receber os dados das prefeituras sobre os motoristas que poderão obter o auxílio. As duas primeiras parcelas serão pagas aos que enviarem os dados até o dia 31 de julho. A prefeitura de cada município será responsável pelo encaminhamento da relação dos taxistas registrados no auxílio e que tenham alvará para realizar o trabalho. O Bem Taxista faz parte da PEC dos Benefícios Sociais, promulgada no último dia 14 pelo Congresso Nacional. A medida autoriza o governo federal a gastar 41,2 bilhões de reais para conceder benefícios sociais apenas até o fim do ano. A notícia agora é para os estudantes. O prazo da renegociação do FIES foi estendido em nova medida do Ministério da Educação. Além disso, os perfis que podem recorrer à negociação também foram ampliados. A vantagem vai valer de 1º de setembro a 31 de dezembro de 2022 para estudantes que estão com o pagamento em dia e também para aqueles que estão com atrasos. O beneficiário que pretende fazer a renegociação pode acionar o banco com o qual possui contrato com o FIES a partir do prazo definido. Toda a renegociação poderá ser feita de forma remota, sem necessidade de ir a uma agência. E a gente muda de assunto agora e fala de saúde. Com mais de 800 infectados, o Brasil já é o 7º país do mundo com o maior número de casos da varíola do macaco. A doença preocupa os especialistas por registrar um avanço no número de casos nas últimas semanas. 7º lugar do mundo. Essa é a posição que o Brasil ocupa em relação à varíola do macaco. O boletim mais recente mostrou que são mais de 800 infecções e cerca de 400 casos suspeitos. Do total, quase 600 são registrados somente em São Paulo, onde o número dobrou nas últimas 2 semanas. O Rio de Janeiro aparece em segundo lugar, com mais de 100 casos, e Minas Gerais tem mais de 40. Nesses estados já há transmissão local do vírus. Até a tarde desta segunda-feira, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos contabilizava mais de 16.500 casos de varíola do macaco em 68 países, onde a doença não é endêmica. A Espanha lidera a lista com mais de 3.000 casos. Em seguida, aparecem Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido, com mais de 2.000 casos cada. Até o momento, não houve mortes fora do continente africano. Desde o dia 6 de maio, o mundo tem lidado com um surto global de varíola do macaco, que começou na Europa. O crescimento exponencial de infectados intriga a comunidade científica. Segundo as agências de saúde, a transmissão do vírus sempre foi por contato próximo, principalmente com a pele ou secreções como a saliva. No Brasil, a vacina foi aplicada em 1973. Cientistas já sabem que o imunizante usado anteriormente tem uma eficácia de até 85%, mas não sabem se essa imunidade cai ao longo do tempo. O número de casos da Covid dobrou no mundo. Essas novas infecções foram impulsionadas pelas novas subvariantes da cepa Ômicron, de acordo com informações divulgadas pela Organização Mundial da Saúde nesta segunda-feira. O uso de máscaras ou debates para reforçar as medidas de distanciamento social têm sido cada vez mais raros. E os números reais são ainda maiores, já que o acesso a autotestes caseiros,
cujos resultados quase sempre não são notificados, cresce progressivamente. Segundo a OMS, muitas vezes, devido a sintomas leves ou inexistentes, fazem com que o paciente nem sequer sinta a necessidade de fazer o teste. Algo que ocorre principalmente graças à vacinação avançada e à imunidade adquirida em infecções prévias. Segundo dados do Our World in Data, um projeto da Universidade de Oxford, mais de 61% da população global tomou ao menos 2 doses. Não se sabe ao certo o percentual dos vacinados com doses de reforço, mas estima-se que seja inferior a 30%. No último domingo, o mundo registrou uma média móvel de 1.100.000 diagnósticos, mais que o dobro dos 540.000 registrados em 24 de julho de 2021 e dos 538.600 casos contabilizados no dia 24 de maio deste ano. As mortes, porém, deixam claro que se trata de um novo momento da crise sanitária. Há um ano, o coronavírus tirava diariamente uma média de 8.600 vidas por dia no mundo. Hoje, os óbitos diários são menos de 2.300 a nível mundial. E a gente fala agora da pandemia no nosso país. Nas últimas 24 horas foram registrados aqui no Brasil 30.609 casos de coronavírus. Vamos conferir os números atualizados. O Brasil confirmou mais 179 mortes por Covid-19 em 24 horas. Desde o início da pandemia, já são 677.143 vítimas da doença. Em um dia, foram registrados 30.609 novos casos de Covid-19. Ao todo, já são 33.621.965 diagnósticos confirmados, com tendência de estabilidade e variação de menos 6% em relação a 2 semanas. A média móvel de mortes chegou a 232 vítimas diárias. Já a média de casos na última semana foi de 40.307 registros por dia. Esses dados mostraram uma tendência de queda, com variação de menos 30% em relação a 2 semanas. E de acordo com o Ministério da Saúde, o estado do Mato Grosso do Sul continua sem atualizar o número de mortes. E o assunto agora é a vacinação contra a Covid, já que o Brasil tem mais de 465.401.000 doses de vacinas aplicadas. Vamos entender melhor o avanço, olhando, é claro, o nosso vacinômetro. De acordo com dados do Ministério da Saúde e das Secretarias Estaduais de Saúde, a primeira dose já foi aplicada em 84,33% da população. Já a segunda dose em 79,79% dos brasileiros e a primeira dose de reforço, ou terceira dose, em 54,06% das pessoas. Segundo a Fiocruz, em 2 anos a Covid matou 3 vezes mais crianças do que outras 14 doenças mataram em uma década, em 10 anos. E veja a seguir, presidente Joe Biden diz não esperar que os Estados Unidos entrem em recessão. E ainda, território de Donetsk está sob intenso ataque russo. Nós voltamos já, não saia daí. Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 8 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília e nós voltamos falando de notícias internacionais. Todo o território de Donetsk está sob ataque russo. De acordo com autoridades ucranianas, o objetivo principal é a cidade de Bakhmut, que serviria como porta de entrada para a região que ainda está em mãos ucranianas. Nas últimas 24 horas, o conflito foi intensificado com ataques aéreos e o uso de fogo de artilharia. Mas, apesar das investidas, as forças ucranianas têm resistido e defendido o território. Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, com sede nos Estados Unidos, Moscou teve ganhos marginais ao sul de Bakhmut e é improvável que consigam avanços significativos para assumir o controle total da cidade. Olha só, o presidente americano Joe Biden afirmou nesta segunda-feira que não espera que os Estados Unidos entrem em recessão. O anúncio
foi feito durante o isolamento do presidente, após testar positivo para a Covid na última quinta-feira. Não vamos entrar em recessão, na minha opinião. A taxa de desemprego ainda é uma das mais baixas que tivemos na história, está perto de 3,6%. Ainda temos pessoas investindo. Minha esperança é que vamos desse rápido crescimento para um crescimento constante. Analistas esperam uma ligeira alta no PIB americano no segundo trimestre, após um período de janeiro a março negativo, com queda de 1,6% na projeção anual. Em caso de contração, os Estados Unidos tecnicamente entrariam em recessão ao registrar 2 trimestres negativos seguidos. Em um vídeo divulgado pela Casa Branca, o democrata abordou outro tema que está na agenda política do país, o ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021. O democrata criticou o antecessor por não agir durante a invasão, enquanto, nas palavras de Biden, assistiu a tudo acontecer, sentado no conforto da sala de jantar privada do Salão Oval. Diagnosticado com Covid na última quinta-feira, o presidente segue isolado, mas está se sentindo bem e continua a melhorar. Foi o que afirmou o coordenador pela resposta da Casa Branca à pandemia, Dr. Ashish Jha, durante uma coletiva de imprensa na Casa Branca. Eu chamo sua atenção agora para essa notícia. Nos últimos dias, viralizou na internet a história de uma modelo que foi importunada por um homem em um hotel no interior de São Paulo. Um vídeo gravado por ela mostra o empresário dizendo insistentemente que desejava ter relações com ela. Nossa reportagem conversou com Samin dos Santos e ela falou sobre o constrangimento e a indignação com a situação. Um problema, aliás, que nós mulheres sofremos no dia a dia. Muita falta de respeito isso. Quem esse velho acha que ele é pra mim falar comigo desse jeito? Esse foi o efeito da agressão sofrida pela modelo Samin dos Santos no Mariá Plaza Hotel, em Araçatuba, interior de São Paulo, no último dia 13 de julho. Enquanto ela toma sol na beira da piscina, um idoso se aproxima e expressa o desejo de ter relações com a mulher. Não. O senhor não pode vir falar esse tipo de coisa pra mim, isso é falta de respeito, isso é assédio. O artigo 216-A do Código Penal brasileiro diz que o assédio sexual consiste em constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função, o que não se enquadraria ao caso da modelo. É uma eventual tipificação de crime de injúria, que é exatamente a ofensa à dignidade daquela mulher que se viu ali colocada numa situação constrangedora, vexatória, e isso sim pode tipificar uma ação penal, e aí é uma ação penal privada, por crime de injúria, porque essa situação atinge a honra subjetiva da mulher, que tem todos que respeitar. Por chamada de vídeo, Samin contou à nossa reportagem que decidiu postar o conteúdo em suas redes sociais para mostrar que não há idade, lugar, hora ou pessoa para que esse tipo de situação aconteça, como escreveu na legenda da publicação, que recebeu comentários de milhares de pessoas. O apoio das pessoas que eu não conheço, são pessoas que vêm das redes sociais, que são incríveis, assim, sabe? É muita mensagem de amor, de apoio, de carinho, sabe? Isso é muito legal, assim, eu me sinto abraçada e vejo que, de fato, eu não estou sozinha, Samin revelou ainda que antes de tomar a atitude de fazer a gravação que prova a agressão, a pedido do agressor, foi abordada 4 vezes por um funcionário do hotel onde estava hospedada para a realização de um trabalho. O funcionário veio até mim, aí ele perguntou, o que tu quer? Qual é o teu valor? Quanto tu cobra para estar com aquele hóspede? Eu falei, não, isso está beirando a falta de respeito. Se tu não tá certo, tu não tá errado. Aí eu comecei a relatar tudo que estava acontecendo com o meu namorado. E foi durante a chamada de vídeo com o namorado que as imagens da agressão foram gravadas. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que, no mundo, cerca de 30% das mulheres já enfrentaram algum tipo de violência física ou sexual, o que pode resultar em problemas de saúde mental.
Uma pesquisa realizada por uma universidade americana com cerca de 200 mulheres concluiu que quem enfrenta esse tipo de violência pode passar até décadas cultivando lembranças que resultam em sentimentos de ansiedade e depressão. Em 2016, depois que eu perdi minha mãe, eu entrei num quadro depressivo e desde então eu venho, passando por um tratamento e depois de toda essa questão, que eu passei, eu já estou trabalhando junto com a minha terapeuta e com a minha psiquiatra para que isso não faça com que eu regrida da minha evolução do meu tratamento, Em nota publicada nas redes sociais, o Maria Plaza Hotel lamentou o fato e informou que repudia qualquer tipo de assédio. O hóspede em questão está proibido de fazer novas reservas e as informações sobre ele só serão repassadas para as autoridades. O texto também diz que, caso fique comprovada a participação de algum funcionário no caso, a empresa tomará as medidas cabíveis. O boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia da Mulher de Araçatuba. Se classificado o crime de injúria, a penalidade vai de 1 a 6 meses de detenção. E além da responsabilidade criminal, também cabe uma ação de reparação de dano patrimonial, uma ação de reparação de dano moral. Elas correm em separado. Sâmen diz que agora só espera por justiça. Eu gostaria que os órgãos responsáveis, a polícia, façam uma investigação, e que todos os envolvidos sejam responsabilizados pelos seus atos, que a polícia faça uma investigação e todos aqueles que estão envolvidos, todos os envolvidos se responsabilizem pelos seus atos, pelas suas atitudes. Isso não pode ficar assim. A gente não pode normalizar esse tipo de situação. E as mulheres devem aprender também e ter a coragem de quebrar esse ciclo, levando esses fatos ao sistema de justiça e lá sim, tipificada a conduta. E quando eu digo sistema de justiça, tanto a justiça criminal quanto a justiça civil, para que dessa forma se vá, num primeiro momento, rompendo esse tipo de violência, no segundo momento, mostrando para a sociedade que existe caminho e ainda ensinando àqueles que não é comum e que não pode abordar uma mulher sozinha como se ela fosse um objeto. Quem esse velho acha que ele é pra mim falar comigo desse jeito? Sério, que nojo. Realmente, esse tipo de situação não pode ser normalizada, não é, Kleber? É verdade, Dani. E com esse alerta, essa edição fica por aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Não se esqueça que às 10 horas eu volto com mais informações e te espero. Até mais. Até mais.